Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos falar sobre a formação da personalidade. Hoje temos aqui conosco a psicóloga clínica e da saúde Júlia Frias Pereira, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e cofundadora de duas empresas na área da saúde mental, a For Your Mind e a For Your Baby. Spa, Care and Relax. No mundo não existe ninguém igual a ninguém. Individualmente, cada ser humano é único. Mesmo que a humanidade seja constituída por milhões de pessoas, uma realidade que muitas vezes é esquecida, não é? Cada pessoa é influenciada pela realidade em que vive, pela educação, pelo ambiente, pelas suas experiências, genética, não é? Uma infinidade de situações, e estes fatores vão influenciar a formação da personalidade ao longo da vida da pessoa. Então, vamos falar o que é a formação da personalidade, o que influencia a formação da personalidade, qual a origem da personalidade, como é que se forma, não é? Qual a melhor forma de ensinarmos os nossos filhos relativamente a este tema. Como é que o psicólogo nos pode ajudar neste tema? Por que é que devemos refletir sobre este tema? Este é um tema profundo e vasto que exige, sem dúvida alguma, atenção e reflexão. É importante começarmos a estudar temas que fazem parte do nosso cotidiano e que ficam, muitas vezes, não é, só ao alcance dos especialistas. E é importante, não é, começar a ser mais proativos, procurar saber mais e estar mais atentos a estes temas, não é, à literacia nestes temas, pois dizem respeito a todos nós. E antes de prosseguirmos com a nossa entrevista, vamos para o nosso momento de oração, mas eu já quero dar as boas-vindas, não é, à Júlia Frias Pereira, não é, psicóloga clínica e da saúde. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, agradeço o vosso convite. É com todo o gosto que estou aqui para poder partilhar um tema que é tão importante nos dias de hoje. É verdade. Então, hoje uma breve oração e nada mais do que também este tema para serenar dentro de nós, não é? Para acolher aquilo que também o Senhor quer nos dizer através deste tema tão importante, tão humano e tão importante refletir nos dias de hoje. É a oração da serenidade. Então, ó Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença entre uma e outra. Amém. Então, depois desta oração, eu gostaria de começar esta entrevista por perguntar à Júlia como é que define o conceito de formação de personalidade. Efetivamente, o conceito de personalidade tem aqui uma panóplia de definições e teorias que acabam por estar em torno deste conceito. Talvez comece por falar da origem desta palavra. A personalidade vem do conceito da palavra latina persona, que significa as máscaras que utilizávamos na antiguidade clássica para representar um papel, para os atores projetarem um papel. Em relação àquilo que é o conceito de personalidade, e sendo, como eu disse, um conceito altamente complexo, se calhar a melhor forma de o classificar é um conjunto de características psicológicas que acabam por determinar a forma como a pessoa pensa, sente e age. Daí, como disse, as múltiplas personalidades que existem, os múltiplos temperamentos que existem. Quando é que começa a formação da personalidade num indivíduo? Bem, atrevo-me a dizer que a formação da personalidade começa desde muito pequenino, não é? Porque é lá que, de alguma forma, são cultivadas as bases para o desenvolvimento da mesma. Começa muito na relação entre os pais e os filhos. A qualidade também do apego. O apego é o que tem a ver com a conexão existente entre a criança e os seus cuidadores diretos, não é? Sim, exato. E a gênese, não é, da personalidade está aí. Claro que depois há toda outra componente, as componentes ambientais, a questão da hereditariedade e genética que também falou anteriormente, as variáveis ambientais, tudo isso acaba depois por moldar a personalidade.
Importa referir que a personalidade se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Isto significa que aproximadamente até aos 30 anos é quando se consolida a personalidade. Até lá vamos estando em constantes mutações. E quais são os principais fatores que influenciam a formação da personalidade? Podemos falar de diversos fatores. Como disse, o conceito de personalidade é um conceito bastante complexo e pode ter na sua origem uma multiplicidade de fatores. Se calhar atrevo-me a dividi-los em 3 categorias, talvez seja mais fácil para quem nos ouve poder entender. Falamos aqui dos fatores de natureza biológica, falamos dos fatores de natureza psicológica e falamos dos fatores de natureza social. Não sei se importa também referir o que é que cada um comporta. Sim. Em termos daquilo que são os fatores biológicos, nós podemos inserir as questões da hereditariedade e da genética, mas mais do que isso também as questões a nível do funcionamento neurológico. Nós sabemos, por exemplo, que o sistema límbico e o córtex pré-frontal são responsáveis pela regulação das emoções e dos comportamentos. No âmbito mais psicológico, podemos determinar aqui os fatores ambientais, como, por exemplo, as experiências de vida, a forma também como a criança, o jovem, o adolescente e o adulto lidam com estas experiências de vida, e depois as questões sociais, onde podemos inserir, e podemos falar mais à frente também um pouquinho sobre isso, das experiências educacionais, das vivências com o seu grupo de pares, das experiências a nível daquilo que é o sistema familiar. Vou aqui fazer uma pergunta, um bocado de curiosidade minha, mas claro que uma pessoa, não é? Uma criança que nasce de uma família e de pequena possa, imagina, ser adotada ou ter outros cuidadores, não é? Ou ser cuidada por outros membros da família. Vai sempre contar com o fator genético, independentemente da realidade educacional em que se encontra, por mais pequenina que seja. Sem dúvida. Os estudos empíricos indicam-nos que a personalidade é determinada entre 40% a 60% por questões genéticas e hereditárias. Contudo, importa dizer, conforme eu disse anteriormente, que a personalidade se vai desenvolvendo ao longo do tempo e acaba por ser influenciada por aquilo que são as variáveis ambientais, nomeadamente a educação, a relação, as dinâmicas familiares. Tudo isso acaba por impactar, podendo solidificar, não é, essas características ou até mesmo alterá-las. Muito bem. E qual é a importância da infância na formação da personalidade? Sei que já abordou aí um bocadinho, não é? É essa realidade. Ter uma infância, digamos assim, tranquila, não é? Com certeza vai impactar, não é? Nessa formação dessa personalidade. Claro que sim. Uma infância tranquila, uma infância onde haja a capacidade de falar de emoções, onde haja a capacidade de atender às necessidades físicas, psicológicas e emocionais por parte dos seus cuidadores, ou de outros representantes, não é, que cuidem da criança, de alguma forma vai determinar uma personalidade mais equilibrada na medida em que está toda uma estrutura psíquica em desenvolvimento. Claramente a infância é a base, conforme eu já disse anteriormente, o desenvolvimento de uma personalidade que pode ser ela saudável, se tivermos supridas as nossas necessidades básicas, ou perturbadora, não é? Se de alguma forma forem vivenciados alguns acontecimentos que marcam, e podemos mais à frente falar das questões do trauma também, o impacto que tem ao nível de desenvolvimento da personalidade. Ia falar exatamente, ia perguntar exatamente sobre isso, sobre essas experiências traumáticas que tendem, obviamente, a afetar esse desenvolvimento dessa personalidade, não é? A formação dessa personalidade. Começo por, talvez, definir o que é o conceito de trauma, não é? Porque o conceito de trauma é também altamente complexo. De uma forma muito simples, o trauma é entendido como uma experiência intensa e que é vivida de uma forma perturbadora pela pessoa, em que no momento em que acontece algo, essa pessoa considera que não tem as condições ou os recursos suficientes para lidar com aquela situação que foi vivida de uma forma bastante perturbadora. O trauma tem várias naturezas, não é? Nós podemos falar de trauma de guerra, nós podemos falar de um trauma potenciado por uma catástrofe natural, nós podemos falar de um trauma provocado por uma questão de abuso, não é? Sim. E dependendo daquilo que é a experiência traumática, se vão desencadear um conjunto de sinais e sintomas associados à mesma. A título de exemplo e de uma forma muito específica,
podem estar aqui, podem se desenvolver aqui questões ao nível da gestão emocional, a pessoa perder a capacidade de regular as suas próprias emoções, isto impactar também ao nível daquilo que é o relacionamento interpessoal. Por exemplo, vamos imaginar uma criança que foi vítima de algum tipo de maus tratos, uma relação abusiva, pode se tornar no futuro uma criança, um adolescente mais evitante, com dificuldade em confiar, com dificuldade em interagir com o outro, não é? Porque tem toda esta experiência passada que a marcou, não é? E acaba por haver uma generalização ao nível das suas relações. Mas temos muitas outras consequências, não é? Nomeadamente o desenvolvimento até de alguma psicopatologia. A título de exemplo, 4 a 8% das pessoas que passam por questões traumáticas, se não forem tratadas precocemente, tendo na sua base a intervenção por parte de uma equipa multidisciplinar, poderão desenvolver aqui patologias do foro mental. Falamos em questões de depressão, ansiedade, comportamentos aditivos, sintomatologia psicótica, entre outros aspectos. Ou seja, é importante que sempre que hajam estas questões relacionadas com o trauma, negligência, maus tratos, abusos, que essas questões sejam sinalizadas para haver aqui uma intervenção precoce e poder prevenir o desenvolvimento da psicopatologia. Que acaba por ser essa formação de várias máscaras. Exatamente, exatamente, sim. Em que medida é que os genes e a genética influenciam a formação da personalidade? Conforme eu disse anteriormente, há aqui uma forte componente genética e hereditária que não determina por si só o desenvolvimento da personalidade. Cerca de 40% a 60% então poderá ser determinada por esta questão genética e hereditária, mas temos que ter em conta que ao longo do nosso percurso de vida, das nossas experiências ao nível ambiental, ao nível do sistema familiar, da relação com os pais, da educação, vão todas elas moldar, não é, aquilo que é a nossa personalidade e o nosso temperamento e, acima de tudo, as nossas características. E poderia-nos exemplificar algumas estratégias eficazes para promover um desenvolvimento saudável da personalidade? Posso. De uma forma vaga, mas posso. Começa à partida naquilo que é o sistema familiar. Começa à partida naquilo que é as competências parentais. No mundo de hoje, não é? E atendendo ao volume de informação, atendendo também às próprias dinâmicas familiares, cada vez mais os cuidadores têm menos tempo para estar no processo de educação do seu filho, mas começa muito por ajudar a criança a perceber-se enquanto pessoa única, singular e individual. Começa nas questões do apego, que eu já falei, que temos um psicólogo muito conhecido, Bowlby, que fala muito destas questões vinculativas e da importância dos cuidadores estarem atentos às necessidades psicológicas, emocionais e físicas dos seus filhos. E sabendo isto a priori, quando temos uma boa vinculação com o nosso filho, com a nossa filha, serão no futuro adolescentes e adultos muito mais seguros, muito mais capazes de se relacionar de uma forma saudável, muito mais confiantes. Então começa tudo no sistema familiar e nas dinâmicas familiares. Para além da questão familiar, temos depois também as questões educacionais, o sistema de ensino, onde a criança se insere, a sua própria relação com os pais, não é? E aqui é importante também os pais conseguirem estar atentos a estas necessidades, à forma como a criança se está a relacionar na escola, à forma como a criança se está a relacionar com o grupo de pares, não é? Tudo isto acaba por ter aqui uma interferência bastante significativa. Então, apraz-me dizer que o mais importante é conseguirmos comunicar, conseguirmos estar atentos, conseguirmos apelar àquilo que é o coeficiente de inteligência emocional, não é? Fala-se muito no QI, que é o coeficiente de inteligência cognitiva, não é? Mas o coeficiente de inteligência emocional é, se calhar, mais importante do que o próprio coeficiente de inteligência cognitiva, não é? Porque se nós não soubermos, de alguma forma, gerir os nossos pensamentos, regular as nossas emoções, adaptar o nosso comportamento àquilo que são os estímulos ambientais, de nada nos vale sermos muito inteligentes, não é? Por isso, atrevo-me a dizer que passa muito por falarmos, estarmos atentos, dar espaço para que a própria criança possa exprimir os seus pensamentos livremente, não é? E perceber que tem esse direito. Sim. E é livre para isso, não é? E que é livre para isso. E que tem tempo para isso, não é? E falou aí da correria. Porque às vezes, tantas vezes na correria, não se detecta que se calhar há um comportamento diferente do que era habitual, não é? Que é trazido da escola ou
ou a mesma própria escola pode não estar atento a que aquela criança pode estar a ter um comportamento diferente do que era habitual e perceber o porquê, não é? Sem dúvida. Falando da minha experiência profissional e trabalhando com crianças, eu costumo dizer aos pais que me procuram que mais do que o problema que consegue identificar no filho ou na filha, é se calhar o problema que está inserido na dinâmica familiar. Não é? Eu costumo dizer até que a criança é o sintoma do seio familiar, não é? E nesta correria em que os pais andam, não é? Para conseguir satisfazer as necessidades dos seus filhos, como é óbvio, conseguirem dar aqui os alicerces que consideram ser importantes para o seu desenvolvimento, muitas vezes não se está atento a esses pequenos sinais, não é? A esses pequenos sintomas. Se calhar é importante até definirmos aqui um bocadinho de sinal e de sintoma, não é? Porque são conceitos diferentes e às vezes confundidos até. O sinal é aquilo que eu consigo ver no outro. Ou seja, se o meu filho, se a minha filha estiver triste, eu consigo ler no seu comportamento não verbal que ela está triste, ou que ela está zangada, ou que está apreensiva, ou que está aborrecida. O sintoma é algo mais subjetivo. Ou seja, eu só consigo aceder ao sintoma falando, comunicando. Estás triste. Eu consigo perceber no teu olhar, na tua postura corporal, que tu estás triste. Queres falar comigo? O que é que estás a sentir? O que é que aconteceu? O que é que está a condicionar esse teu estado emocional? E aí vamos ter acesso aos sintomas, não é? E como é que a autoestima, a autoimagem também influenciam a formação da personalidade? A autoestima e a autoimagem são conceitos diferentes. Por vezes são confundidos, não é? A autoestima tem a ver com a forma como eu me estimo enquanto pessoa, as práticas de autocuidado. A autoimagem tem a ver com a forma como eu me vejo, a percepção que eu tenho ao nível daquilo que são os meus atributos físicos, as minhas habilidades e as minhas competências. É claro que se ao longo do tempo nós criarmos condições para que a criança se desenvolva de uma forma saudável, ela vai ter, de alguma forma, a autoestima e a autoimagem mais equilibradas. Tendo uma autoestima e uma autoimagem mais equilibrada, efetivamente isso vai ser preditor de uma melhor saúde mental, não é? Porque pessoas com uma autoestima e uma autoimagem equilibradas ou satisfatória, conforme queiramos apelidar, são pessoas mais seguras, mais determinadas, não é? Com uma boa projeção do futuro, sabem perfeitamente o que querem e o que não querem, porque é mais fácil nós dizermos eu não quero isto do que propriamente dizer eu quero isto, porque eu quero motiva-me a alcançar, não é? O eu quero motiva-me a criar, a construir objetivos de vida, a ter metas. Então, pessoas que tenham aqui estas dimensões mais íntegras, acabam por ser pessoas também muito mais resilientes. Pessoas que perante a falha, perante o obstáculo, conseguem perceber que aquilo faz parte do processo, não é? E que nós temos de saber usufruir do processo, mais do que estar focados na meta, é saber perceber aquilo que eu fui capaz de fazer e que tudo bem, não consegui fazer aquilo tão bem e o que é que eu preciso fazer para melhorar. Ou seja, podemos falar de pessoas muito mais resilientes, pessoas que perante uma adversidade conseguem facilmente encontrar o seu ponto de equilíbrio, pessoas que estão mais conhecedoras de si próprias, ou seja, daquilo que são os seus recursos, as suas virtudes, as suas habilidades, e quando percebem algumas lacunas vão à procura de ajuda, não é? Têm essa capacidade. Mas sem dúvida que a autoestima e a autoconfiança são a base também da saúde mental. E que também na infância é importantíssimo esse vínculo para que essa autoestima e essa autoimagem possa ser bem formada, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sim. Independentemente dos cuidadores, são cuidadores de sangue ou não, não é? Qual é que é a importância da psicoterapia no desenvolvimento da personalidade? A psicoterapia é um método, a psicologia é uma ciência, não é? A psicoterapia acaba por ser fundamental na medida em que, num espaço seguro, através de uma relação empática, com base numa escuta ativa, está do outro lado um profissional que me pode ajudar
a resolver aquilo que são os meus problemas ou que eu identifico como um problema. Eu costumo dizer aos meus pacientes que um problema só é um problema até não encontrarmos uma solução, porque quando encontramos a solução o problema deixa de existir, não é? Às vezes pensamos é que não existe uma solução para aquele problema, não é? Então a psicoterapia acaba por ser um espaço contentor, em que a pessoa acaba por ser acolhida naquilo que são as suas necessidades, sejam elas emocionais, psicológicas, acaba por desenvolver aqui estratégias de autoconhecimento, acaba por também conseguir desenvolver um conjunto de estratégias, aquilo que chamamos as estratégias de coping, ou seja, estratégias de enfrentamento perante aquilo que são os meus problemas, e acabamos por, através desta relação empática, arrumar a nossa casa interior, não é? Eu costumo dizer que as pessoas quando chegam ao pé de mim é como se tivesse uma casa toda desarrumada, não é? E quando nós entramos numa casa toda desarrumada ficamos um bocadinho confusos, não é? Porque não sabemos por onde é que havemos de começar, não é? E aquilo torna-se caótico. E muitas das vezes a pessoa quando vem à procura de um pedido de ajuda, ao nível da saúde mental, vem num estado de limite, não é? Atualmente posso dizer que, se calhar depois da pandemia, foi um bocadinho a questão da psicologia ser para pessoas com distúrbios mentais ou para pessoas incapazes, ou seja, estes preconceitos que havia. Exato. Depois da pandemia as pessoas começaram a valorizar mais o apoio do profissional de saúde, do psicólogo. E já há muitas pessoas, e aquilo que a minha experiência me tem demonstrado no pós-Covid, vem muitas pessoas com a necessidade de se conhecer. Ou seja, pessoas que não têm qualquer tipo de perturbação de humor, de personalidade, mas que vêm com a necessidade de quem sou eu? Sim. Estou num período da minha vida em que estou numa crise e acabo por não me conseguir definir enquanto pessoa e considero que isso está a impactar na minha vida, nas minhas relações. Isso é perfeitamente normal, está tudo bem, não é? Claramente. Ainda bem que isso existe. Ainda bem, é um bocadinho normalizar, ainda bem que está aqui, ainda bem que quer melhorar, não é? Exatamente. E a Julie, pronto, tendo sendo psicoterapeuta, também tem estávamos a falar aqui antes de começar o programa, também tem alguma experiência na realidade forense, não é? Sim. Vamos aqui desmistificar, porque às vezes falando em psicologia forense, não é? É assustador, não é? É assustador. Pensamos nas séries e tudo mais que assistimos, não é? Mas pode não ter nada a ver com isso, ou não tem nada a ver com isso. Pode não ter nada a ver e pode ter tudo a ver, não é? Depende do contexto onde atuamos, não é? A psicologia forense é o mundo também, não é? E estávamos a falar antes do início da gravação as diversas áreas onde pode atuar um psicólogo forense. É claro que depois nós nos vamos especializando em determinadas áreas. No meu caso, especializei-me na parte clínica, mas trabalhei muitos anos no âmbito da intervenção nos comportamentos aditivos. Trabalhei também em contexto profissional. Trabalho também como assessora do Tribunal de Família e Menores, ou seja, nós psicólogos forenses acabamos por conseguir atuar em diversas áreas, claro que depois numa vertente mais clínica. Claro, de perícias, de... Exatamente, não é? perícias psicológicas forenses, sim. Determinar, por exemplo, nas questões da regulação das responsabilidades parentais, determinar se aquele pai, se aquela mãe está apto para poder prestar os cuidados que aquela criança precisa, não é? Se aquela criança está inserida num sistema familiar funcional e que dê as bases, não é? Para um normal e bom desenvolvimento da sua personalidade, não é? Ou seja, acaba por ser um campo muito vasto e em que também temos que ter muito cuidado naquilo que é a nossa avaliação e naquilo que determinamos, porque falamos da vida de pessoas. Que é muito sensível. E descobriu-se cedo nesta área? Descobri. Ainda bem. Posso dizer que desde muito, talvez desde a minha adolescência, que sempre me preocupei muito em ajudar as minhas amigas, ou seja, eu era a conselheira, não é? Eu era aquela que vinham ter comigo e me pediam conselhos. Houve ali um período da minha vida em que vacilei um bocadinho entre o direito e a pssicologia e depois, se calhar, por isso é que eu também fui um bocadinho para a psicologia forense. Sim, é? sim, exato. Se bem que não tem nada a ver, não é? Sim. Trabalhamos com pessoas na mesma, mas são papéis totalmente distintos. Mas sim, desde muito cedo que me vejo a poder escutar o outro, a estar conectada ao outro. Claro que a minha experiência profissional me ajudou também a ter que separar as águas, não é? Porque quando trabalhamos na área forense, quando trabalhamos nas questões dos comportamentos aditivos, a lidar com histórias tristes, traumáticas, temos que ter também muita capacidade de conseguir desligar, usar as nossas estratégias para nos reequilibrar, porque são histórias verdadeiramente pesadas,
duras e que se nós não tivermos esta capacidade acabamos depois por levá-las para o nosso sistema familiar e não é nada saudável, não é? Sim, e para o seu ser, não é? E para o seu ser profissional, não é? Ser pessoa, não é? Exatamente, exatamente. É uma grande tarefa. É uma grande tarefa, sem dúvida. Júlia, chegamos ao fim da primeira parte, já voltamos à nossa conversa. Fique também desse lado, até já. Então, bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar com a psicóloga clínica e da saúde, a Júlia Frias Pereira, não é? Sobre a formação da personalidade. E a formação da personalidade refere-se ao conjunto de características psicológicas que tornam cada indivíduo único, incluindo os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e padrão de interação com os outros. Então, voltando aqui à nossa conversa, Júlia, vamos aqui falar sobre os adolescentes, não é? Quais são os principais desafios que os adolescentes enfrentam na formação da sua personalidade? Falar de adolescência é falar de crises, não é? Todos nós já passámos por esse marco de desenvolvimento e tivemos as nossas próprias crises, não é? Crise de identidade, crise ao nível da orientação sexual, crise ao nível da relação de paz, não é? Ou seja, a adolescência é um período efetivamente crítico ao nível do desenvolvimento, na medida em que é neste período em que o jovem, que o adolescente também começa a desenvolver aqui o seu pensamento abstrato, não é? O pensamento abstrato leva-o a entrar no maior questionamento, não é? Questionar valores, questionar normas, questionar regras, não é? E entrar aqui muitas vezes num processo desafiante, não é? De rebeldia, em que os próprios pais acabam depois também por não conseguir gerir esse próprio padrão comportamental, e isto pode comportar aqui algumas consequências no sistema familiar, até alguns conflitos, não é? Porque os pais não estão capazes de lidar com estas crises em que se questiona tudo e mais alguma coisa. Para além disso, é um período em que, de alguma forma, o jovem também se começa a identificar mais com o seu grupo de pares do que propriamente com a família, não é? Aquilo que era o seu porto seguro, a família, começam a ser os amigos, não é? E muitas vezes os pais, não é? Que eu costumo chamar os pais helicópteros, aqueles pais que andam a supervoar e querem controlar tudo, não é? Sim. Acabam por viver esta fase de uma maneira também muito angustiante, porque é a fase em que o jovem quer criar a sua autonomia, a sua independência, se quer afirmar enquanto pessoa, quer ter a sua individualidade, e torna-se muitas vezes angustiante para os pais lidar com esta diferenciação de papéis, não é? Claro. Aqui a questão, e há pouco falei da questão do grupo de pares, é uma área muito pantanosa, ok? Muito pantanosa na medida em que, como eu disse, os amigos acabam por influenciar muito o desenvolvimento da nossa personalidade. Se até então nós absorvemos daquilo que é o nosso sistema familiar um conjunto de valores, normas, ideias, não é? Esses valores, essas normas e essas ideias podem ser desafiadas por aquilo que é o grupo de pares onde eu estou inserida. Mais que não seja pelo desejo de ser aceite, de fazer parte daquele grupo, não é? E isto pode-se moldar pela positiva, mas também se pode moldar pela negativa, não é? E é aqui que muitas das vezes se insere os comportamentos de risco na adolescência, não é? Cada vez mais ouvimos falar de situações de comportamentos relacionados com o abuso de substâncias, sim, não é? E cada vez mais nos chega à nossa clínica, à For Your Mind, pedidos de ajuda ao nível dos comportamentos aditivos, e podemos falar dos comportamentos aditivos não só na relação com uma substância psicoativa, mas também na relação com as redes sociais, não é? Com o jogo, com as compras, não é? Com a parte do consumismo. E isto acaba por comportar aqui graves consequências. É claro que eu não estou a dizer que o grupo de pares tenha que ser uma influência negativa, não. Depende, não é? Lá está, das dinâmicas que são instituídas nestas relações. E também, há pouco falávamos da questão da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança. Quer dizer, se eu souber a priori, na adolescência, o que é que eu quero e o que é que eu não quero, eu também vou estar mais capaz de lidar, não é, com estas relações Sim, e de poder perceber se aquelas relações agregam aqueles valores, não é? Que me dizem de mim. Sem dúvida, ou seja, se aquela relação é uma relação saudável ou se é uma relação não conveniente e que pode comportar aqui algumas consequências para mim. É claro que se eu for uma adolescente mais frágil, mais insegura, que não saiba bem quem sou, o que é que eu quero para a minha vida, para onde é que eu quero ir, não é?
vou acabar por, se calhar, ser muito mais influenciável, porque vou querer fazer parte daquele grupo. Claro. E querer fazer parte daquele grupo é aceitar tudo aquilo que o grupo me pede, não é? Porque o grupo pode não aceitar a própria identidade da pessoa, não é? Dessa adolescente, desse adolescente. Exatamente. E aqui a adolescência, falávamos das questões das crises da adolescência, também falamos muito e podemos abordar até as questões educacionais, não é? É na adolescência que nós, de alguma forma, projetamos o nosso futuro, não é? É na adolescência que nós temos que tomar decisões do ponto de vista escolar, não é? O que é que eu quero ir para a universidade? Não quero ir para a universidade. Quero ir a um curso técnico ou profissional. Mas espera, a minha mãe quer que eu siga para a universidade, mas eu não quero ir para a universidade. E vem, não é? Esta gestão de expectativas entre aquilo que os meus pais querem para mim e aquilo que eu quero para mim, não é? E se eu for uma adolescente mais determinada, mais segura, eu vou conseguir dizer aos meus pais, aos meus cuidadores, eu entendo que isso fosse importante para ti, não é? Mas eu quero isto, faz mais sentido ir por aqui. Agora, se eu for uma adolescente mais insegura, mais inibida, menos capaz de me autoafirmar, eu vou querer corresponder às expectativas dos meus pais para não os desiludir, não é? Para conseguir ir de encontro, efetivamente, àquilo que eles querem para mim. E depois, no futuro, temos adultos frustrados porque nunca seguiram efetivamente aquilo que queriam, não é? E acabaram por, muitas das vezes, ir de encontro àquilo que são necessidades projetivas dos pais, não é? Sim, isso também não é nada positivo. Não é? Eu, enquanto mãe, se eu não conseguir fazer isto, eu tenho uma filha, vou querer que ela faça, não é? Muitas vezes há esta confusão e esta projeção e acaba por ser destabilizador para o desenvolvimento da personalidade. Sim. Não sei se queria ainda acrescentar mais alguma coisa. A adolescência é realmente um mundo, não é? Temos também as questões da sexualidade, por exemplo, não é? É na adolescência que há ali um boom do ponto de vista hormonal, não é? E que pode impactar também nas questões da autoimagem, não é? Nós sabemos que a puberdade há ali uma desregulação hormonal que pode levar aqui a algumas alterações do ponto de vista físico, não é? As questões acneicas, não é? Que acontecem muito e que o próprio jovem acaba depois por não gostar de si próprio, em que muitas das vezes há o aumento do peso também por estas questões hormonais que impactam também nesta questão da autoimagem e que depois pode levar também aqui ao desenvolvimento de alguma psicopatologia. Falamos das questões da anorexia, da bulimia. É realmente um período muito em termos de grupo, o bullying, não é? Exatamente, sim, sem dúvida. O bullying acaba por também estar cada vez mais presente na nossa sociedade, não é? E há pouco falávamos atrás das câmaras, não é? Do quão importante é nós, enquanto pais, estarmos atentos a alguns sinais, não é? Nomeadamente, falamos da questão do trauma, não é? E que muitas das vezes não é logo perceptível que aquela criança está a ser vítima de algum tipo de maus tratos, não é? O bullying pode comportar um trauma para o desenvolvimento, não é? E o que é que acontece muitas vezes na criança, no adolescente? É ele não falar por considerar que não vai ser atendido nas suas necessidades, não vai ser validado, não vai ser escutado. Porque nós pais andamos numa aceleração tão grande, e eu estou a generalizar, isto é perigoso, não é? Sim. Alguns, não é? Acaba por ser mais fácil dizer, não ligues a isso, não é? Esquece isso, isso é só agora, depois passa, não é? E a criança, ao perceber isto, e o adolescente, acaba por sentir que não vai ser escutado. Sim. Não é? Em clínica privada, eu vou-me apercebendo muito destas questões, não é? Em que o pai chega até mim e diz-me: o meu filho anda muito isolado, fecha-se muito no quarto, não fala, eu não consegui chegar até ele. E quando o adolescente vem para o espaço terapêutico, não é? Em que tem ali um profissional que consegue perceber que não está bem, que consegue dar nome, não é? Às emoções, àquilo que está a ver, essa pessoa vai se sentir capaz de falar sobre os seus próprios problemas, não é? Eu lembro-me de uma adolescente que me disse: finalmente tenho alguém que me compreenda, não é? E às vezes basta isto, basta ser compreendida para se poder falar, e ao poder falar pensa-se nas coisas de outra forma. Claro, e faz a pessoa também crescer e tomar o domínio da sua vida, não é? Sem dúvida, não é? Na adolescência temos também as questões que se fala muito agora das redes sociais. Sim. E as redes sociais e a tecnologia, isto não tem que ser um problema, não é? É muito mais fácil tirar do que propriamente ensinar a utilizar. Sim.
é mais desafiante para um pai, não é? É mais fácil o pai tirar o acesso ao computador do que lhe dizer e explicar os riscos, não é? Ou até mesmo ter ali um espaço para poderem refletir sobre a forma como se está a utilizar, não é? Aquela tecnologia. E aqui, por detrás das tecnologias, há também um conjunto de consequências que podem impactar no desenvolvimento da personalidade. Pois, porque a tecnologia, as redes sociais influenciam a formação da personalidade dos jovens e se for só uma estratégia de retirar, hoje em dia eles podem ter acesso a outras formas de aceder às redes, o tempo que se calhar quiserem, e à tecnologia, ao tempo pelos amigos e tudo Claro. mais, e os pais não sabem e no fundo estão tranquilos, porque retiraram, mas não é? Eu costumo dizer, quando os pais chegam até mim e dizem eu retirei-lhe, está um mês sem poder utilizar, não é? É importante que as consequências sejam ajustadas àquilo que é a dificuldade percebida no comportamento, não é? Claro. E claro que quanto mais punitivo for o sistema familiar, quanto mais recurso à punição exigir ou existir no sistema familiar, é claro que o jovem vai se sentir tentado a manipular cada vez mais, a contornar o sistema, não é? Eu costumo dizer que um sistema muito fechado é um sistema em que o jovem tem mais necessidade de saltar a cerca, Confiar. não é? E o saltar a cerca é o quê? É tentar contornar aquilo que são as regras, aquilo que são as dinâmicas familiares para a obtenção daquilo que é o seu prazer, não é? Que é a sua necessidade. Então o importante é ajudarmos aquele jovem a fazer um bom uso da tecnologia, a fazer um bom uso daquele equipamento. E como é que como é que são dinamizadas as sessões de psicoterapia? As sessões de O que quer dizer isto? Dinamização. A dinamização acaba por ser a construção de uma relação, não é? Em primeira instância, eu costumo dizer que 80% do sucesso de uma intervenção psicoterapêutica é a relação estabelecida entre o profissional e o paciente. Ou seja, se não houver aqui uma base empática, se a pessoa não sentir que aquele é um espaço seguro, em que está ali um profissional capaz de poder atender às suas necessidades e de o ajudar na construção da sua identidade, na construção do seu autoconhecimento, a probabilidade de perdermos aquela pessoa é muito grande, não é? Falamos aqui dos dropouts, são aquelas fugas em que de repente a pessoa desapareceu e não marca mais nenhuma consulta ou falta à consulta. Logo, eu costumo dizer que, em primeira instância, relação terapêutica, empatia. Claro. Não, a empatia é conseguirmos, de alguma forma, calçar os sapatos do outro, colocar-nos no lugar do outro. E muitas vezes na relação terapêutica, quando nos chegam pessoas já em estado limite, não é? Porque, conforme eu disse há pouco tempo, a pessoa normalmente procura ajuda já num estado muito limite, em que não é capaz de lidar com os seus sintomas. Essa pessoa, por norma, tem verbalizações do género: pois, eu estou a falar disto, mas a doutora não me entende, porque nunca passou por isto, não é? E eu costumo dizer: ok, eu não passei por isto, mas eu consigo perceber, através daquilo que fala comigo, através da forma como age, que isto deve ter sido verdadeiramente difícil para si e continua a perturbá-lo, não é? De uma forma bastante severa. Há pouco falávamos da personalidade, não é? E aqui as questões da personalidade também importa dizer que quando as tais características psicológicas que determinam a forma como eu penso, sinto e ajo são inflexíveis, são inadaptáveis e comportam aqui um prejuízo social, aí falamos de perturbações da personalidade, não é? Que podem ser diagnosticadas exatamente na adolescência, não é? Naquele período de crise e que depois acompanham a pessoa durante a sua vida adulta. Por isso, quanto mais precocemente nós conseguirmos diagnosticar, tanto melhor. Tanto melhor. Falávamos há pouco também do trauma, não é? Do trauma que não se manifesta numa criança. Ele pode não se manifestar também por sendo um mecanismo de defesa? Sim. Muitas das vezes o trauma leva ao desenvolvimento de um conjunto de mecanismos de defesa psicológicos. Importa dizer que os mecanismos de defesa psicológicos não têm que ser negativos, ok? Os mecanismos de defesa psicológicos são estratégias que a nossa mente utiliza para poder lidar com aquela situação, com aquela realidade no momento, ok? É claro que se nós recorrermos aos mecanismos de defesa psicológicos de uma forma duradoura no tempo, aí sim
eles vão ser problemáticos na medida em que não nos ajudam a trabalhar aquela área, aquela dimensão. E nós temos aqui, do ponto de vista psicológico, um conjunto de mecanismos de defesa. Nós temos a negação, não é? É mais fácil eu negar aquilo que aconteceu na minha vida do que propriamente falar sobre aquilo e estar no desconforto para poder ultrapassar aquilo. Eu costumo dizer aos meus pacientes que se não está preparado para lidar com o desconforto, então não está preparado para poder fazer este processo, porque o crescimento implica dor. Eu associo muito isto à puberdade, às dores de crescimento, não é? Sim. Que alguns de nós passaram, outros não, não é? Mas aquilo era um sinal de crescimento. Do ponto de vista psicológico e emocional, é exatamente o mesmo. Ou seja, a pessoa passa por um período de desconforto em que expõe as suas vulnerabilidades, em que expõe as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, mas depois vai perceber que foi com base nisto que conseguiu, de alguma forma, adquirir competências, estratégias de coping, ou seja, estratégias de enfrentamento para lidar com a mesma. E falava há pouco das sessões, não é? É importante também o paciente, não é? Falávamos há pouco, atrás das câmaras. O paciente, lá está, envolver-se no processo terapêutico, e isso implica levar alguns trabalhos para casa. Estou-me a rir porque quando eu digo aos meus pacientes que eles vão ter TPCs, não é? Sim. Eles ficam um bocadinho assustados com isso. Então, mas voltei à escola. Sim, efetivamente, o processo de acompanhamento psicoterapêutico é um processo que transpõe as 4 paredes. Não é? É um processo em que a pessoa leva consigo coisas, não é? Para poder refletir no seu ambiente natural, não é? Existem diversos trabalhos que nós podemos dar ao paciente. Por exemplo, numa primeira consulta, talvez das estratégias ou das ferramentas que eu mais utilizo é a linha da vida. Que de uma forma muito simples, eu peço ao paciente para fazer um risco, não é? Numa folha branca e poder, de acordo com aquilo que são as suas memórias positivas e negativas, sinalizá-las. Porque se nós conseguirmos entender que a parte visual é muito importante para a organização psíquica, e se conseguirmos transmitir isso ao paciente, isto vai ser um fator, de alguma forma, regulador, não é? E um fator organizador do próprio desenvolvimento da sessão. Então eles ficam assim um bocadinho, que é a linha da vida, parece aquele programa da linha da vida. Não é? Não, mas é um exercício muito interessante, e depois, para além disso, termos as cartas de autoconhecimento. Quando eu peço, por exemplo, ao paciente, eles ficam muito desconfortáveis com isso. Quando eu peço para escrever, olha, imagine-se com 80 anos a escrever uma carta para si agora, com 30. Sim. Isto é assustador, não é? Porque o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a pessoa se descentralize, olhe para si e perceba em que estado é que está a sua vida. Porque eu depois digo, olha, esse é o de 80 anos, vai ter um lado compassivo, mas também um lado crítico, não é? Um lado que apela aqui à tomada de consciência, se calhar que o alerta para algumas questões, a forma como está a viver a sua vida, as suas escolhas, não é? As suas relações. E eles próprios dizem, isso é assustador. Pois. É assustador pensarmos sobre nós em algumas dimensões da nossa vida, não é? É verdade. Porque consideramos que eu, ao pensar sobre aquilo, vou-me colocar numa posição desconfortável, não é? Eu vou estar a olhar para mim, não é? Para a minha própria natureza interior, não é? Eu vou estar a perceber quais é que são os meus limites, eu vou estar a perceber até onde é que eu consigo ir, mas também vou perceber que eu posso ir para além do que aquilo que eu pensava que conseguia, claro. não é? Mas todo o processo terapêutico acaba por ser desencadeado ao longo de sessões, sejam elas semanais, quinzenais, com um trabalho também não só interno, não é? Entre as 4 paredes, mas também um trabalho além das 4 paredes. Muitas das vezes convidamos outros familiares a poderem fazer parte da sessão terapêutica. Imaginemos que há aqui uma relação de conflito com um dos progenitores, não é? Nós trabalhamos no setting terapêutico essa relação, estratégias de enfrentamento, para que depois consigamos ajudar o próprio paciente, não é? Convidar aquele membro da família e poder trabalhar estas dinâmicas. E aqui inserem-se outros profissionais, os terapeutas familiares, os terapeutas de casal, não é? É claro que cada um tem que estar na sua ilha, não convém estarmos a fazer o trabalho de outro profissional. Sim. Por isso é que existem correntes dentro da psicologia. Claro. E saber os próprios limites, não é? É importantíssimo para conscientemente saber que se pode ir até ali, que o outro pode ir até ali, ou até que ponto eu estou em condições para baixar essas limitações, porque
a pessoa já tem mais recursos, a pessoa já tem mais condições, não é? É importantíssimo isso. E nesse seguimento eu perguntava-lhe acerca dos benefícios. É este um dos benefícios de se conhecer e compreender a sua própria personalidade também. Sim, compreender a sua própria personalidade é conhecer-se a si enquanto pessoa única e individual, não é? Com aquilo que são as suas características, com aquilo que é a sua forma de ser, a sua forma de estar. Como é óbvio, isto é todo um processo contínuo, exigente, complexo, não é? Porque quando falamos na dimensão psicológica, nós temos o nosso inconsciente, não é? E é para o nosso inconsciente que nós recalcamos muito daquilo que são as nossas vivências traumáticas, os nossos medos, as nossas inseguranças. E de alguma forma aceder a esse inconsciente é estar a abrir uma porta, não é? E é estar a mexer em áreas da vida da pessoa em que ela fica mais vulnerável. E quando nós tentamos chegar até aí, muitas vezes manifestam-se os tais mecanismos de defesa. É mais fácil evitar falar sobre aquilo. É mais fácil recalcar, não é? Abafar. É mais fácil dizer que aquilo não aconteceu. É mais fácil dizer que não estou preparado para falar sobre isto, não é? Ou até mesmo racionalizar, não é? Isso aconteceu, mas já foi há algum tempo. Não faz muito sentido falar sobre isso agora, não é? E nós conseguimos perceber que aquilo é uma área desconfortável da pessoa e a questão dos limites é o próprio profissional também estar atento a isso. Estar atento que neste momento a pessoa não está preparada para falar sobre aquilo, por aquilo que foi a verbalização que ela teve ou aquilo que foi a reação comportamental que ela teve. Daí nós profissionais também estarmos muito atentos à comunicação não verbal. Uma curiosidade, cerca de 70% da nossa comunicação é não verbal. Sim. Ou seja, mais importante do que aquilo que estamos aqui a falar, as duas, é se calhar a forma como o nosso comportamento expressa a comunicação, não é? E daí nós profissionais também estarmos muito atentos a esta parte da postura, do olhar, até mesmo da respiração, não é? Da própria transpiração. Dou-lhe um exemplo, ainda há pouco tempo tive um paciente numa primeira consulta em que lhe apertei a mão e estava completamente suave, não é? E eu agarrei naquilo e questionei-lhe. Parece-me estar ansioso. Ou seja, eu quebrei o gelo, dando-lhe a entender que eu percebia que ele estava ansioso, não é? E posteriormente a isso ele diz-me, estou um bocadinho, está tudo bem, este vai ser um espaço seguro para si. Vamos sentar, vamos falar. E as coisas fluíram. Ou seja, ele conseguiu perceber que, ok, ela está atenta a mim, ela consegue me entender. E aquele paciente vinha exatamente por questões de natureza relacionada com a ansiedade. Não é? E é muito interessante nós conseguirmos ter esta capacidade de ler para além das entrelinhas. Claro, e de colocar o outro à vontade. À vontade, não é? sim. A pessoa tem que perceber que aquilo é um espaço, é uma conversa. Não é? Só que é uma conversa com o propósito de pensar sobre a sua natureza. Sim. Falámos há pouco aqui sobre a parentalidade e ela influencia, não é, totalmente, não é, na personalidade dos filhos, não é verdade? Sem dúvida. Se os pais podem transmitir, influenciar positivamente ou negativamente, não é? Nós sabemos que na primeira infância nós aprendemos através de duas coisas: observação e imitação, não é? Por isso é que muitas das vezes, em pequeninos, nos dizem ou se partilha que pareces mesmo o teu pai. Esse comportamento é muito parecido com a tua mãe. Essa frase, não é? Porquê? Porque nós absorvemos aquilo que vemos, não é? Então, eu começo por falar não só destas questões da modelagem, ou seja, eu enquanto mãe tenho que estar ciente que aquilo que é o meu comportamento, a forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu sou capaz ou não de gerir conflitos assertivamente, a forma como eu sou capaz de falar abertamente das minhas preocupações, dos meus dilemas, das minhas angústias, isso vai ser preditor também de que a minha filha no futuro seja ela própria também capaz de falar abertamente das suas emoções, dos seus pensamentos, de gerir conflitos de uma forma adequada. A questão da empatia, não é? A questão da humildade, não é? Porque é efetivamente nas primeiras experiências que se transmitem estes valores base, não é? E valores que de alguma forma nos podem ajudar a ter relações mais íntegras. Mas falando aqui da questão da parentalidade, também podemos falar de uma coisa muito importante que é os estilos parentais, não é? E há uma versatilidade de estilos parentais. Por exemplo, pais mais autoritários, não é? Que são aqueles pais que apelam muito à exigência, muitas regras, muitos limites.
Isto acaba por impactar no desenvolvimento daquela criança na medida em que ela própria depois vai exigir muito de si. E por norma da adolescência, quando fazemos a recolha de dados anamnésicos, a tal linha da vida, os seus padrões de relação, nós conseguimos perceber que existiram estes pais autoritários na medida em que aquela criança é uma criança ou um adolescente tendencialmente perfeccionista, que não consegue lidar com a falha, que quer sempre mais e mais e mais, e em vez de estar focado no processo, está focado nos resultados, não é? E efetivamente os estilos parentais impactam muito a este nível. Como, por exemplo, também podemos ter estilos parentais, ou um estilo parental mais negligente, que são aqueles pais que de alguma forma acabam por não estar... Tudo. Sim, ou seja, que acabam por não estar atentos às necessidades psicológicas, emocionais, físicas dos seus filhos, não é? E o que é que acontece muitas das vezes nestes padrões de maior negligência? Crianças, adolescentes com baixa autoestima, baixa autoimagem, muitas das vezes nestes padrões de negligência acabam por adotar comportamentos de risco, até mesmo para chamar a atenção dos cuidadores, não é? Sim. Já que eu não chamo a atenção pelo meu bom comportamento, então deixa-me fazer a geneira, porque eu sei que ao menos ali ele vai ralhar comigo ou ela vai ralhar comigo e eu vou ter a atenção que desejaria, não é? E depois temos a parentalidade responsiva, não é? Que é, de alguma forma, a parentalidade em que no próprio sistema familiar se consegue estar atento a estas necessidades, não é? Corresponder às necessidades, mas também não de uma forma permissiva, não é? Porque é mais fácil dar tudo aquilo que a minha filha quer, não é? Falando mesmo da minha filha, com 2 anos, que está aqui numa fase crítica, não é? Do desenvolvimento, em que faz birras por tudo e por nada, não é? Porque ela aprendeu que se fizer birras, ela vai ter aquilo que quer. Não é? Porquê? Porque os pais não têm paciência para estar a lidar com a birra. Então é mais fácil ligar a televisão, ok, vê lá o programa que tu queres, do que ajudar a entender. Não, sim, agora não era para ver televisão, agora é hora para nós brincarmos, agora é hora para ir jantar. Não vais comer esse doce antes da refeição, porque isso depois vai tirar o apetite, não é? Eu costumo dizer, e os pais chegam muitas vezes ao pé de mim e falam muito das questões da psicologia positiva e da parentalidade positiva, em que massivamente agora se fala que não se pode dizer que não a uma criança, não é? E eu costumo dizer, quando se trata das questões de segurança, nós devemos dizer que não. Claro. Se eu percebo que o meu filho, com aquele comportamento, está em risco, eu tenho o dever de dizer que não. Não, tu não vais comer esse doce, porque isso vai comportar riscos para a tua saúde. E primeiro tens que comer, não é? A sopa, tens que comer o prato principal. Claro. Isto são questões de segurança. Então nós não temos que ter medo de dizer que não. Não é? Nós temos que nos sentir seguros, porque é isso também que vai definir os limites. Exatamente. E vai ajudar aquela criança a perceber que há regras que têm que ser respeitadas e vai ajudá-la a desenvolver a questão da tolerância à frustração. Não é? Exatamente. O que é que acontece, por exemplo... Porque a realidade da frustração é algo muito... Exatamente. O que é que acontece quando há estilos parentais permissivos, não é? Ok, queres ir, vai. Queres isto ou dou-te, não é? Ou seja, o próprio pai não cria um ambiente propício para que a criança possa lidar com a sua frustração, regular essas mesmas emoções e aprender a lidar com o conflito. Exatamente. Então, no futuro, não é? No âmbito profissional, tem uma chefia que tem um estilo mais autoritário e lhe diz que não, essa pessoa vai se sentir altamente vulnerável na forma como lida com aquela situação. Claro. Ainda ontem dizia a uma paciente que está ali com alguns dilemas naquilo que é o exercício da parentalidade, em que ela me falava que por vezes é difícil gerir estas questões das fronteiras, não é? Até onde é que eu posso dizer que não e a partir de onde é que eu posso, não é, de alguma forma, ser mais permissiva. É tudo uma questão de equilíbrio. Claro. Não é? É tudo uma questão de comunicação. Porque não é só eu dizer que não, ponto. É eu ajudar que naquele momento não é ok fazer aquilo, por isto. Exato. E que poderemos fazer mais à frente de outra maneira. A título de exemplo, é mais fácil se a minha filha estiver a saltar em cima do sofá, eu censurar aquele comportamento e dizer não saltas em cima do sofá. É mais fácil isto. E o que é que vai acontecer? Uma birra, não é? Um choro, um comportamento descontrolado, porque é a forma como ela tem de comunicar. Claro. Do que eu lhe dizer assim, olha, Sara, eu entendo que tu estejas a divertir e que é muito fixe andar a saltar em cima do sofá. E o que é que achas de a gente pôr as almofadas no chão e saltarmos nas almofadas no chão? É muito mais seguro para ti. Okay? Ou seja, ela acaba por estar a divertir-se do mesmo modo, mas de uma forma segura. Claro. Lá está o não perante uma situação que coloca a vida dela em risco. Exatamente. Saber dizer os nãos, não é? É saber dizer os nãos e contextualizar os nãos é muito importante. E acima de tudo, quando a criança fica triste, frustrada, ajudá-la
e ela própria perceber que nós entendemos que ela está triste, que ela está em raiva, que ela está zangada, não é? Sim. E ajudarmos a criança a dar nome às próprias emoções. Claro. Jolie, muito obrigada. Chegámos ao fim do nosso programa. Foi um gosto tê-la aqui. Obrigada, poder partilhar connosco tudo aquilo que pode ajudar a todos que estão lá em casa, não é? A lidar com todas estas realidades da personalidade, do comportamento, da saúde mental, não é? A nível das crianças, da parentalidade. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre seguir o nosso programa no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.